Paz e graça, meus queridos irmãos, eu venho saudar a todos aqui que estão me assistindo agora neste canal, no YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas vezes é desconhecido por nós cristãos dentro da nossa própria igreja. Nós vamos falar hoje sobre teologia, um assunto muito importante, um assunto muito oportuno para esses dias em que nós estamos vivendo. E vamos falar hoje sobre teologia. O que é teologia? E teologia nada mais é do que a junção de duas palavras gregas. A primeira palavra é theos, que significa Deus, e a segunda palavra é logos, que significa estudo, que significa logia. Então, theos mais logos é igual teologia, que quer dizer o estudo sobre Deus. A melhor definição para essa palavra é o estudo sistemático a respeito da pessoa e da obra de Deus. Então, tudo quanto nós conhecemos sobre Deus, nós estudamos em teologia. Não que Deus seja a nossa cobaia para que nós possamos estudá-lo. Claro que nós não vamos saber tudo a respeito de Deus, porque até mesmo na tua palavra ele se revela de forma parcial, porque Deus sabe que nós, como seres humanos, nós não conseguimos, de certa forma, conhecer ele totalmente. Aliás, nós somos seres humanos, nós somos pecadores, e Deus é um ser imensurável. Deus é um ser onipresente, onipotente, onisciente, um Deus grandioso. Nossa mente nunca compreenderia o quão grande Deus é, mas nós cremos que Ele criou todas as coisas. Então, teologia nada mais é do que o estudo a respeito de Deus. Mas nós temos que saber teologia para conhecer Deus. É o método mais fácil, é o método mais prático de você conhecer a respeito das coisas de Deus. Porque, como eu disse, teologia é um estudo sistemático. E dentro da teologia existe uma matéria chamada teologia sistemática. E nessa matéria nós falamos a respeito do pecado, nós falamos a respeito da salvação, das coisas do fim. Nós falamos do começo, da criação de Deus. Nós falamos a respeito do Espírito Santo, da igreja, nós falamos do homem, da criação do homem. Então esse estudo sistemático da teologia, que está dentro da teologia, desse estudo, fala tudo quanto nós devemos conhecer e saber a respeito das coisas de Deus, a respeito da pessoa de Deus, a respeito das obras de Deus. Isso é papel da vida do cristão, conhecer a respeito de Deus. E eu trouxe aqui dois textos bem importantes para que nós possamos frisar esses temas de conhecer a Deus, de seguir e prosseguir conhecendo a Deus. E eu trouxe aqui o primeiro texto para vocês, para que possamos analisar. O texto que se encontra no Antigo Testamento, já falando a respeito de teologia, já falando a respeito dessa mistura de estudo mais Deus, que se encontra no livro do profeta Oséias, do profeta menor Oséias, no capítulo 6 e no verso 3, que diz assim, Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então, quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus, nós realmente conhecemos quem Ele é. É a mesma coisa de você estar sobre um rio, um lago, um oceano, e você esteja somente na superfície, andando com o seu barquinho. Mas quando você decide descer do barco e mergulhar, aí você tem mesmo conhecimento. Isso que nós devemos fazer
A vida cristã não deve ser apenas uma coisa superficial, nós navegarmos com um barquinho. Não, eu conheço de Deus o que as pessoas me falaram, isso está bom para mim. Não, isso não deve estar bom para nenhum de nós. Não devemos ser superficiais. Nós temos que pular do barco. Nós temos que se jogar na água e mergulhar nesse Deus maravilhoso. Nós temos que mergulhar para conhecer mais sobre Deus e prosseguir em conhecer a respeito de Deus, da sua pessoa e da sua obra. E o outro texto que eu trouxe a vocês se encontra, acho que é o mais conhecido, acho que é o texto tema da teologia, que mostra um perfeito equilíbrio entre a graça de Deus, o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo e a luz na mente, a teologia, que se encontra na segunda carta de Pedro, aqui já no Novo Testamento, no capítulo 3 e o verso 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então Pedro aqui está expondo um assunto muito importante a respeito de falsos profetas, que esses falsos profetas estavam enganando as pessoas, dizendo que Cristo não viria. E as pessoas estavam entrando em descrédito com o Evangelho. Mas Pedro diz assim: olha, se vocês conhecerem, se vocês crescerem na graça e no conhecimento, vocês não serão mais enganados por esses falsos profetas. E aqui ele também dá um alerta a nós, para que nós não possamos ser enganados por falsos profetas, por pessoas que não entendem nada a respeito de Deus e pregam coisas erradas a respeito dele. Nós temos que aprender sobre teologia. Nós temos que aprender, acima de tudo, sobre Deus. Sobre esse Deus maravilhoso, sobre esse Deus soberano. E nós temos que aprender, sim, teologia. Em Oséias também tem um texto muito importante, que diz a respeito quando nós não conhecemos a respeito de Deus. Às vezes você é um leigo na fé, às vezes você é uma pessoa que nunca ouviu falar desse termo teologia, mas hoje eu estou aqui para te dizer a respeito desse termo muito importante que você deve procurar. E o texto se encontra em Oséias capítulo 4, verso 6, que diz a respeito da falta de conhecimento. O que a falta de conhecimento causa em nós. E diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando nós não conhecemos sobre as coisas de Deus, nós somos facilmente levados pelas outras pessoas que pensam de forma errada. E assim nós aprendemos as coisas erradas e assim nós acabamos sendo destruídos realmente, porque não conhecemos a verdade. Quando nós nos prendemos a uma coisa errada, nós nos tornamos escravos dela. Mas em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é teologia mesmo? Teologia é um estudo sistemático a respeito da pessoa e da obra de Deus. E nele nós abordamos diversos assuntos. Mas aí você pode me perguntar: mas a letra não mata? Bom, esse é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal já. Acione o sininho para você receber todas as notificações. E curte, galera, curte esse vídeo. Se você quer aprender mais sobre teologia, curte aí. E esse é o canal Teologia em Questão.